Oi, meu nome é Aline, eu sou acadêmica de enfermagem da Pitágoras e eu vou falar sobre a humanização dos cuidados paliativos, uma revisão de literatura. Como introdução, a gente tem o cuidado como princípio da humanização, cuidado paliativo baseado em ações de suporte e conforto, e uma abordagem multiprofissional para o conforto do paciente e da família frente a uma doença que ameace a vida. Problema de pesquisa, a gente tem qual a importância da humanização dos cuidados paliativos. O objetivo geral é demonstrar através da literatura a importância da humanização nos cuidados paliativos. E os objetivos específicos são compreender o que é a humanização e os cuidados paliativos, identificar quais são os princípios do cuidado paliativo e descrever o papel da enfermagem e da família no cuidado paliativo. Os conceitos de humanização e cuidados paliativos. Não podemos deixar de falar do cuidado, que a palavra cuidado é derivada do verbo cuidar. Na enfermagem, o cuidado é utilizado como forma de prevenção, promoção, manutenção e recuperação da saúde de um indivíduo. É pensado como essencial do ser humano. O zelo, a atenção, o saber se colocar no lugar do outro, ouvir e compreender suas queixas. O cuidado em si é um princípio da humanização. No dicionário, a humanização pode ser definida como o ato de humanizar, dar condição humana, tornar afável, tratável, tornar-se humano. Já na Política Nacional de Humanização, a humanização é definida como uma conduta de inclusão, uma prática social que tem como objetivo ampliar os vínculos de uma sociedade. Ela ocorre tanto na assistência quanto na gestão. É mais do que uma prática durante o atendimento, ela é compreendida por uma visão holística do paciente baseada na troca de conhecimentos, experiências e sentimentos. É a preocupação também com o lado emocional do paciente. Agora, a respeito dos cuidados paliativos, o cuidado paliativo é uma das esferas do cuidado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o cuidado paliativo constitui-se em toda a assistência promovida por uma equipe multiprofissional com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares frente a uma enfermidade que ameace a vida. O cuidado paliativo ele não tem como foco a cura de uma doença, mas sim estabelecer um controle dos sintomas e sinais, tanto físicos quanto emocionais, para proporcionar uma melhor qualidade de vida, independente do estágio da doença. A prática dos cuidados paliativos refere-se a respeito das intervenções realizadas no qual envolve todos os cuidados, tanto físicos quanto psíquicos, espirituais ou sociais, realizados por uma equipe multiprofissional. Esse tipo de cuidado ele é recomendado para pacientes que possuem uma doença grave fora de possibilidade de cura, paralelo ou não a outros tipos de terapêuticas curativas. O cuidado paliativo é baseado em princípios, e alguns deles são a promoção do alívio da dor e de outros sintomas, que necessitam de uma intervenção medicamentosa para tratar tanto sintomas estressantes quanto físicos. A reafirmação da vida e consideração da morte como processo natural. Ressaltar que a vida do paciente ainda pode ser vivida e destacar a compreensão de que a morte é uma eventualidade natural e esperada frente à doença que ele enfrenta. Não postergar nem antecipar a morte. Delimitar o que se pode ou não fazer sem causar um dano maior ao paciente. Integração de aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado. Reconhecer que, em razão da doença ameaçadora de vida, gera uma desesperança para o paciente e para a família, e que isso pode interferir ou intensificar no processo da doença. Então, é necessário uma abordagem multiprofissional que identifique os problemas e eles tomem decisões conjuntas, tudo a favor do paciente. Oferta de suporte para o paciente viver ativamente até o momento da sua morte. Aspectos que incluem questões sociais, dificuldades de acesso e medicamentos devem ser abordados pela equipe para manter o bem-estar do paciente. Oferta de suporte para a família do paciente durante a doença e a fase do luto, mantendo a família ciente de todo o processo e da evolução da doença e os acolhendo, já que eles são os que conhecem melhor o paciente e também sofrem com toda essa situação. Uma abordagem multiprofissional com foco nas necessidades do paciente e da sua família,
A importância de olhar toda a equipe, do olhar de toda a equipe, garante uma abordagem mais efetiva e a inclusão da família. Melhora na qualidade de vida e influência na evolução da doença. É respeitar o paciente, as necessidades e os desejos deles, tanto com sintomas controlados e a convivência com os entes queridos vão prolongar sua sobrevida e melhorar o cuidado dele. Iniciar desde o diagnóstico. Você iniciar os cuidados paliativos desde o diagnóstico da doença do paciente, junto com as medidas prolongativas de vida e uma intervenção para montar um planejamento de um cuidado para ele, adaptado só para ele, para todos os momentos da evolução da doença, e utilizar as terapêuticas conforme os seus benefícios e malefícios, de acordo com o diagnóstico dele. O papel da enfermagem e da família no cuidado paliativo. Profissionais de enfermagem são aqueles que estão com o paciente desde os primeiros minutos do seu nascimento até os últimos minutos da sua vida. Então, é a profissão que tem como instrumento a prescrição de cuidados. E a enfermagem que é responsável por humanizar a assistência, amenizar a dor e trazer alívio para o paciente. É aprender a compreender as queixas não verbais deles, veladas por expressões faciais e corporais nos sintomas fisiológicos e qualquer mínimo sinal vindo do paciente. Tem o papel de considerar toda a necessidade e apontar soluções para ela, sempre respeitando os valores e as crenças do paciente. Para a saúde, é imprescindível obter um cuidado mais digno que vai além de uma assistência técnica. É o cuidado humanizado de forma integral e individual, tanto para o paciente quanto para a família, na qual deve ser assistida também sempre durante todo o processo paliativo. É de responsabilidade do enfermeiro avaliar a presença de dor e avaliar as terapias de acordo com o que o paciente necessita. Cabe a responsabilidade ao enfermeiro de avaliar essa presença de dor e implementar terapias que estejam de acordo com as necessidades do paciente. Então, para isso, é preciso ele ter conhecimento da complexibilidade dos sintomas para proporcionar uma melhor qualidade de vida, tanto para o paciente quanto para a família envolvida. Também é necessário considerar a importância do conforto para a família, para aqueles que compreendam a situação a fim de minimizar o sofrimento. A família passa a desenvolver uma relação de confiança com o profissional de saúde a partir dessa atenção que ele recebe. A família representa um refúgio e segurança. Então, a enfermagem deve estimular a participação da família em todo o tratamento, porque a presença da família para o paciente frente a esse processo terminal é um fator essencial, já que a maioria dos pacientes se encontram sozinhos e desamparados nesse momento. Então, a família representa um sinal de refúgio e segurança para eles. É alguém que eles conhecem, que está sempre perto. A família também vivencia todo o processo da doença e a eventualidade do falecimento de um ente querido. É ela que está sempre junto com o paciente. Então, essa doença, todo esse processo da doença, ela afinge a sua estrutura, causando um sofrimento, um medo e uma angústia, porque sabe que vai perder alguém. A assistência prestada é importante para a conscientização da família a respeito da sua importância no cuidado do paciente e estimular a sua permanência durante todo o processo do tratamento. Então, com isso, a gente pode concluir que o acolhimento humanizado, principalmente nos cuidados paliativos, proporciona uma visão holística do paciente baseado no cuidado integral. E ao avaliar o paciente, a participação da família, junto com a enfermagem no cuidado prestado ao paciente paliativo, a gente nota uma melhoria na qualidade de vida para ambas as partes, e sempre a comunicação como um fator de extrema importância. E apesar da morte ser uma consequência inevitável da vida, ninguém precisa passar por ela sozinho. Por isso é necessário que no fim da vida o paciente tenha alguém com quem possa ele contar, para segurar sua mão e aliviar a angústia do fim que está próximo. Seja essa pessoa a equipe de enfermagem ou algum ente querido. Essas são as referências que eu utilizei. E é isso. Obrigada.